Olá, eu sou Iana Fletcher, autora e escritora do livro Lindas Nuances. Hoje eu estou aqui para falar a respeito de uma heroína, uma mulher que representa todas nós mulheres, né, no mundo. E ela tem algo especial para mim e para todas nós mulheres afrodescendentes, né? Ela se chama Harriet Tubman. Harriet Tubman, ela nasceu por volta de 1820 ou 1822. As pessoas aí não têm bem ao certo, visto que ela nasceu uma pessoa escravizada. Ela permaneceu assim até por volta dos 30 anos de idade dela. Aos 5 anos de idade, aliás, deixa eu voltar um pouquinho. É muito interessante também a gente saber um pouquinho a respeito da nossa cultura, né? De todos nós nos referirmos às pessoas mais velhas, pretas, os pretos velhos, as pretas velhas, como vovô e vovó. Por quê? Porque na época, né, em que as pessoas eram escravizadas, as mães eram pessoas geralmente jovens e fortes, então elas teriam que ir para a lavoura para trabalhar. Então as crianças elas ficavam sob a tutela daquelas e daqueles pretos e pretas velhas, né, que sobreviveram aos anos de degradação humana dentro da escravidão e não teriam mais forças para trabalhar na plantação. Então estes seriam justamente os que estariam cuidando dessas crianças. Então eles ficavam como sendo, né, os vovôs e as vovós destas crianças, né, desmistificando um pouco também, né, algumas ignorâncias, né, de algumas pessoas que não querem estudar ou saber um pouquinho a respeito da nossa cultura, né, e daquilo que aconteceu com praticamente quase todo o povo brasileiro, né, 70%, né, enfim. E de outros povos, de outros países, principalmente na América, onde houve a escravidão africana. Porque, como eu já falei antes, houveram vários tipos de escravidão, tá? A branca, a asiática, indígena e a africana. A africana foi a pior de todas, né? E eu aconselho até para quem quiser ver, né, a larga escala, né, que leiam o livro Escravidão de Laurentino Gomes. Mas enfim, vamos falar de Harriet Tubman. Harriet Tubman é uma heroína não só para o seu povo, né, pessoas escravizadas, mas para todo o povo americano. E o que a gente aqui no Brasil tem a ver com isso? Eu vou explicar. Vai ser uma série de vídeos falando a respeito de Harriet Tubman, a respeito da Guerra Civil Americana, a respeito da Revolução Industrial e que influência isso teve para nós no Brasil, para a nossa história, para a libertação, a abolição da escravidão no Brasil também. Tá bom? E também eu vou estar explicando, né, a respeito vamos colocar assim, a respeito da estrutura social planejada, né, pelos supremacistas brancos nos Estados Unidos para quando houve a abolição da escravidão nos Estados Unidos. Essa estrutura, ela foi, vamos dizer assim, não sei se intencionalmente ou sem intenção. O que vocês acham?
essa estrutura foi imitada por todas as sociedades onde houveram a escravidão africana, na qual teve a abolição. Claro que em cada uma dessas sociedades teve escalas diferentes, de acordo com a cultura, de acordo com a quantidade de pessoas que foram escravizadas. Por exemplo, o Brasil, né, nós temos muita miscigenação, nós temos a vasta, né, população brasileira é constituída de pardos e pessoas negras, né? Não vou colocar pardos porque é muita discussão de coloridos, então vou colocar pardos, tá, gente? Que são justamente os mestiços, que têm diferentes graus de tonalidade de pele. Eu mesma sou uma, né? Visto que minha mãe é branca, tem um pezinho, né, no Xingu, então tem sangue indígena também, né, por parte da minha avó materna, e o meu pai é preto retinto, né, mas deve ter alguma mistura lá atrás com indígena também, né, enfim. Então nós somos essa coisa linda, maravilhosa. Por isso que o nome do meu livro é Lindas Nuances. Eu vou falar a respeito de Harriet Tubman porque ela é o personagem histórico que permeia toda a história do meu livro, junto com meus personagens fictícios. Ela é muito importante para a trama, né, do meu livro. E ela é uma pessoa fantástica. Ela tem a ver com a libertação de escravos, né, fuga de escravos de fazendas do sul. Ela foi espiã de Abraham Lincoln durante a Guerra Civil Americana. Ela foi tida antes mesmo da Guerra Civil Americana como general estrategista, né, por outros abolicionistas que faziam essas fugas de escravos. Ela comandou uma parte do exército americano durante a Guerra Civil Americana, num ataque a Jacksonville, que acertou de cheio, né, o suprimento do exército confederado, assim sendo uma grande vitória para a União. Ela comandou o exército americano. A gente está falando de 1861 a 1865. Uma mulher ex-escravizada, de mais ou menos de 1,40 m e pouco de altura. Ela tinha menos de 1,50 m de altura. Preta, retinta, maravilhosa. E depois disso tudo, não satisfeita, já na sua fase idosa, ainda fez um tour pelos Estados Unidos da América a favor do voto das mulheres. Vocês querem mais do que isso, gente? E ainda teve uma influência para nós aqui no Brasil, para dar um adiantamento. Eu vou explicar porque acontece. O meu livro, ele vai ter a passagem dele aqui no Brasil também, porque é uma série, tá? Lindas Nuances. E Lindas Nuances, como eu já expliquei, justamente por causa das várias nuances de nossa cor, né, da raça humana, né? Branca, preta, indígena, asiática e as misturas. Então, para mim, essas nuances, as nossas nuances são lindas. Isso daí é minha filha que tá miando porque ela quer sair, quer voltar, quer sair, quer entrar, quer sair, quer entrar, enfim. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer uma grande pesquisa sobre a rota do abolicionismo, para entender por que a nossa sociedade funciona da maneira que funciona hoje, né, com essa estrutura racista mesmo, né, que nós temos, que depois eu vi, né, através de pesquisas, que isso paira em todas as sociedades onde houveram a escravidão africana, tirando Barbados e o Caribe, se eu não me engano. Depois eu vou contar a respeito da minha viagem para Barbados. Fiz 2 viagens para lá maravilhosas. Enfim, então eu venho pegando essa rota.
Inclusive, nessa série de vídeos que eu vou fazer sobre a Harriet Tubman e sobre a influência de tudo isso para nós no Brasil, para nós termos a nossa liberdade, o que influenciou na nossa sociedade, inclusive hoje, que aconteceu lá, porque é justamente esse é o fruto da minha pesquisa. Eu queria saber por que a minha sociedade, a sociedade brasileira, onde que eu vivo, é do jeito que é, com a estrutura que é. Quando eu comecei a pesquisar, aí eu vi essas similaridades e vi que a gente, na realidade, é um protótipo diluído, né, daquela sociedade lá americana. Então eu vim, aí eu quis me aprofundar mais. Então o que eu fui fazer? A rota da abolição. Quando que realmente tomou força, como é que isso tudo veio acontecer e tudo mais. Então aí eu fui lá atrás, tá? No século XVIII, no Iluminismo. Então vou também falar a respeito do Iluminismo. Vou falar a respeito da Revolução Francesa, que teve a influência do Iluminismo, e que a Revolução Francesa, com os princípios de igualdade e liberdade, tiveram uma grande influência nos movimentos abolicionistas. E também o Iluminismo, por favorecer a ciência, também teve uma grande influência para a Revolução Industrial inglesa, que fez com que a escravidão, os escravos, ficassem uma coisa obsoleta para uma sociedade que quisesse realmente crescer, né, muito, porque era muito melhor ter trabalhadores assalariados que teriam dinheiro para comprar os produtos industrializados e não mais escravizados. E realmente a Inglaterra teve um boom, né, assim, econômico enorme com a Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial foi para os Estados Unidos, mais especificamente para o norte. O norte dos Estados Unidos cresceu demais, enquanto o sul, que era escravagista, continuou sendo um grande latifúndio. Vou explicar também que, se a Confederação ganhasse, os Estados Unidos da América não seriam a grande nação que são hoje. Portanto, esse negócio de que America great again, se for pelos supremacistas brancos, não, porque eles eram separatistas, então eles queriam uma rachadura, um racha no país Estados Unidos da América. Então eu vou estar explicando tudo isso, e aí com a Guerra Civil Americana, por causa dessa Guerra Civil Americana, o Brasil teve mais importância nos manufaturados e na exportação. Para os ingleses, que já eram contra a escravidão, e para os franceses, que detinham a Revolução Francesa e que que eram bem mais evoluído no sentido de igualdade, liberdade e tudo mais no cenário mundial. Né? Tem até uma passagem do Victor Hugo no meu livro, né, pedindo clemência para John Brown, que é justamente o que chama a Harriet Tubman de general. Então tem um monte de ligação aí. Nisso teve pressão da Inglaterra e da França, posteriormente do próprio Estados Unidos, para a abolição no Brasil. Então, na realidade, está tudo interligado. E toda essa história veio dar na nossa abolição, veio dar na nossa estrutura, inclusive social, que perdura até hoje. Então, foi uma grande pesquisa que eu fiz, e eu vou estar agora dando de mão beijadinha, ó. Beijadinha para vocês essa minha pesquisa. Por que eu tive que fazer essa pesquisa? Por causa justamente do meu livro Lindas Nuances. Quando veio essa história linda de amor interracial para mim, cheia de preconceitos, cheias de lutas, cheios de problema, eu pensei, poxa, qual é o contexto histórico? Aí eu assisti, inclusive, O Vento Levou, né, e vi todo aquele contexto histórico, a Guerra Civil Americana e tudo mais, e vi que meus personagens estavam vivendo justamente naquela época,
né? Então não era um continho de fadas, muito pelo contrário, né? Então aí foi quando eu resolvi começar a estudar a história. Primeiro comecei a estudar a história americana, que eu vi que tinha influência da Revolução Industrial Inglesa, que aí eu vi que tinha influência da Revolução Francesa, que aí que eu vi que tinha influência do Iluminismo, e aí eu vi que tudo isso foi que colaborou para a abolição, né, de todos os países, né, colônias escravizadas e, consequentemente, a abolição do Brasil, a nossa Revolução Industrial capenga, né, e a estrutura da nossa sociedade brasileira. Então eu vi que tudo está interligado. Foi aí que eu comecei a compreender melhor também como funciona o mundo em que nós vivemos. E eu vou trazer isso tudo para vocês nessa série de livros, nessa série de vídeos, né? E na minha série de livros também. Tá? Lindas Nuances, ele está em formato digital na Amazon e também em formato físico pela Wiclap. Está escrito, né? Lindas Nuances Prelúdio, porque é bem o iniciozinho de tudo, ok? Então aguarde a minha série de livros. E a minha série de vídeos que eu vou trazer aqui para vocês. Que eu não vou trazer a história do livro, eu vou trazer as minhas pesquisas nos vídeos. E comprem o livro. Assim vocês vão saber como é que isso influenciava diretamente na vida das pessoas. Tanto as pessoas pretas escravizadas, as pessoas pretas libertas e as pessoas brancas. Tanto as que eram supremacistas, escravagistas, as que eram abolicionistas e aquelas que se amavam, né? Que é os meus personagens principais, ok? Beijos de Ana Fletcher.